Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Bom dia, professor. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Vamos dar início às apresentações de hoje daquele nosso seminário lá dos sensores e atuadores. Só vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para a gente dar uma relembrada ali rapidinho na ordem que ficou a apresentação, tá? Aí já os grupos já vão ficando prontos, aí assim que terminar um, eu já vou dar o toque daí para o próximo grupo iniciar. Então, só para lembrar, semana passada já foram apresentados aqui o grupo 17, o 10, o 11 e o 8. Então, foram os sensores de som, motor de passo, sensor de frequência cardíaca, sensor de gás e sensor de temperatura e umidade. Aí, hoje, a gente vai iniciar as apresentações agora com o grupo 15, que é a Maria Eduarda e o Gabriel Pulner. Eles vão apresentar sobre o sensor de fluxo d'água. Logo na sequência vem o grupo 12, que é o João Vitor e o Wesley vão apresentar o sensor de infravermelho. Aí depois nós temos o grupo 2, que é a Giovana e a Larissa, elas vão apresentar sobre o sensor touch. Na sequência, grupo 6, o Gabriel Kowalski e o João Ricardo vão apresentar sobre o sensor de RFID. Depois, grupo 13, que é o Breno e o Luiz, vão apresentar sobre o sensor de movimento, ou PIR, PIR. E aí, se der tempo, eu acredito que dê para chegar no máximo aqui, talvez no grupo 14, tá? Daí vai ser a Mariana Paiva e a Isabelle, sensor de ultrassom. Vamos ver como é que vai ser o tempo, tá? Então, acredito que para a aula de hoje, a princípio, que dê tempo esses 5 ou 6 grupos aí, beleza? Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui da minha tela agora. E aí, eu abro a palavra, então, para o grupo 15, que é a Maria Eduarda e o Gabriel, para apresentarem aí sobre o sensor de fluxo d'água, beleza? Tá aparecendo, professor? Tá começando a carregar agora, só um minutinho já te aviso. Aí, apareceu agora. O professor, o Gabriel tá aí? Eu não vi. Oi, estou sim. Tá assim. Dá para começar? Pode iniciar sim. O sensor de fluxo d'água, na prática, é utilizado em projetos domésticos, em automação residencial, né? Onde serve para medir o consumo diário, semanal ou mensal da água de uma residência. Ou ainda, monitorar a movimentação de água em uma caixa d'água. Por exemplo, fazendo com um microcontrolador desligue a bomba quando passar determinada quantia. Muito eficiente, consegue medir a vazão da água de 1 a 30 litros por minuto, enviando pulsos ao microcontrolador com as informações captadas. Para a instalação, possui em suas extremidades roscas para facilitar a conexão com luvas hidráulicas. O funcionamento dele tem uma válvula em formato de catavento com um ímã acoplado que trabalha em conjunto com o sensor de Hall para enviar o sinal PWM. Através desses pulsos, é possível mensurar a vazão de água e cada pulso mede em torno de 2,25 milímetros. O sensor de fluxo de água é um sensor que consiste em uma válvula de plástico, um rotor de água e um sensor de efeito Hall, usado para medir o fluxo de água. O sensor ele foi aplicado em vários projetos, como a máquina de café, sistema de refrigeração e sistema de lubrificação. O preço dele, então, fica em média de 30 a 70 reais. E esse é o sensor de fluxo de água. Esse é o
É isso? Uhum. Sim. Tá. Beleza. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse sensor aí? Por mim, tudo beleza, professor. Tá tranquilo. Uhum, beleza. Então, assim, esse é um sensor bem. A gente tem um sensor desse ali no IF. É um sensor bem interessante. Você consegue medir, além do fluxo d'água, como eles comentaram, a gente consegue medir vazão também. Porque sabendo ali qual que é, digamos assim, a dimensão do tubo, como eles mostraram ali a foto do sensor, então ele entra água por um lado, vai passar por esse catavento, vamos dizer assim, como eles falaram, e aí você consegue medir o tempo e tal, o tempo que está passando você consegue medir a vazão da água. Aí pode ser usado em vários projetos que precisam esse tipo de medição e tal, é um sensor bem interessante para se utilizar. Vamos lá então para o próximo grupo, deixa eu só pegar minha lista aqui. Grupo 15, então foi. Próximo grupo é o grupo 12, que é o João Vitor e o Wesley falando sobre o sensor de infravermelhos. Podem apresentar, precisa. Apresentei, meu patrão. Tá aparecendo? Tá sim. Sensor infravermelho. O que é o sensor infravermelho? Primeiro, nós temos que entender que tem dois tipos de sensores, o passivo e o ativo. Então, vou falar um pouco sobre os dois aí. O passivo é utilizado para detectação e instrução, formando a variação na temperatura ambiente. Por exemplo, ele faz com isso o acionamento de um alarme. Pode ser configurado conforme a necessidade do alcance de um ambiente, fazendo com adaptações em áreas fechadas, semiabertas e externas. E pode ser com fio ou sem fio. O com fio ele fica fixado direto à central de alarme. E o sem fio ele funciona com bateria ou fonte de bateria de alimentação transmitido assim através de ondas de rádio. Aí temos o ativo. O ativo ele é um dispositivo de campo que é utilizado nos sistemas de alarme, empregado na segurança eletrônica ou cerca eletrônica para detectação de invasão de áreas de acesso restrito, de áreas privadas, né, de particulares. É bom destacar que é um dos sensores mais eficientes na segurança eletrônica. E é um dos mais eficientes refletores do perímetro na atualidade da segurança eletrônica. Então, como que ele funciona? O ativo ele é como se fala, um transmissor, ele transmite a sua luz e recebe, através dessa luz, um receptor que recebe o sinal. E ela é invisível, o ser humano não consegue enxergar ela. Aí o transmissor emite mais luz infravermelha e o receptor recebe sinal, formando uma linha invisível. Com isso, fazendo o alarme acionar ou outro comando necessário de automação. Onde ele é usado? Ele é usado em bloqueios e ativações de dispositivos, como em um celular, né, todos os celulares que tem, mas para também reconhecimento facial é usado. E usado para segurança, para evitar qualquer movimento estranho, intruso, como uma câmera infravermelha. Abertura de portões ou portas, enxergando qualquer coisa se aproximando, ele pode abrir a porta.
detector de promiscuidade também, serve para abrir a porta, essas coisas. Qualquer pessoa que chega perto, ele abre a porta. Contagem de pessoas em um determinado lugar. Aqui podemos ver que ele conta uma pessoa saindo, uma pessoa entrando, ele pode ver isso aí. E assim contar quantas pessoas entram e saem. E captação de movimento também usado. Projetos do sensor infravermelho. Sensor de proximidade. Ele possui um circuito transmissor e um receptor posicionados um ao lado do outro. Quando um objeto ou pessoa passa na frente do sensor, o sinal IR é refletido e detectado pelo receptor, que coloca o pino de saída em nível baixo e aciona um LED localizado na parte traseira do sensor. Sensor de obstáculos. O sensor de obstáculos infravermelho, IR, é um sensor capaz de detectar a presença de objetos e de um receptor ou um emissor IR também, enviando e recebendo luzes infravermelhas. A câmera infravermelha, termográfica, né, também. Ela consegue enxergar radiação, qualquer coisa, e assim ela consegue ver qualquer temperatura que está presente nisso. Ela faz uma zona de luz invisível para o ser humano, mas ela consegue ver toda a radiação presente, em qualquer lugar. Daí assim ela consegue ver a temperatura. Geralmente tem um pontinho aqui, bem no meio, e daí você mira esse pontinho aqui, você consegue ver a temperatura desse lugar, assim. Daí esse aqui, esse modelo, essa câmera, ela custa de 4 a 6.500 reais. Já essa aqui, menorzinha, custa de 1.500 a 2.500 reais. E tem o termômetro vermelho usado mais para medir em lojas, nessa pandemia aí é bem usado, né? Para usar a temperatura das pessoas. Então ela emite uma luz e ou vê pela radiação mesmo a temperatura da pessoa. E ela custa entre 57 reais, 50 reais a 350 reais, dependendo da marca. Custo de compra. O sensor infravermelho de proximidade ajustável custa de R$ 39 reais. Sensor de temperatura infravermelho custa de 89 a 189,90. E sensor de obstáculos reflectivo infravermelho custa de 5 a 14,90. Projetos prontos para comprar. O sensor de presença infravermelho custa de R$ 390 reais. Está nesse valor. Sensor de movimento infravermelho externo custa R$ 340 reais, nessa média de preço, dependendo da marca. E o sensor infravermelho ativo de barreira 70 metros, que custa R$ 219 reais. Ele serve para fazer isso aqui. Conseguir enxergar uma pessoa passando ali, qualquer coisa passando. Usado bastante como cerca elétrica. É isso aí? É. Beleza, então. Obrigado, Wesley. Obrigado, João. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse sensor de infravermelho? Só para comentar, esse é um dos sensores que eu acho que são mais utilizados aí hoje em dia, porque como vocês viram e como os Piá muito bem apresentaram, você tem um monte de aplicação que você pode colocar esse tipo de sensor. Aí ele é um sensor que é relativamente barato e você consegue fazer muita coisa diferente com ele. Então ele é um sensor bastante utilizado para uma infinidade de aplicações. Não sei se vocês lembram lá no começo da disciplina, quando eu mostrei para vocês algumas questões lá de competições de robótica que tinham e tal. Aqueles robôs, eu não sei se vocês vão lembrar, o robô seguidor de linha, e daí tinha aquele robô, aquela competição de robótica lá que era para o resgate. São robôs que utilizam bastante o sensor de infravermelho para aquela diferenciação na pista lá. Não sei se vocês lembram que, por exemplo, o robô de resgate, ele tem a pista branca
e o robô ele tem que seguir uma linhazinha preta, ele vai se direcionando por uma linha preta. E no seguidor de linha é o contrário, você tem a pista em si, ela é preta, mas a linha é branca. Então ele utiliza o sensor de infravermelho para fazer essa diferenciação dessas duas cores aí. Tá? Mas é um sensor assim bastante usado, a maior parte de projetos aí que vocês vão ver, com toda certeza vai dar uma pesquisada, vai olhar, vai ter um sensor de infravermelho lá. Vamos lá então, vamos dar sequência aqui nas apresentações. Então foi o grupo 12 agora, o João Victor e o Wesley com o sensor de infravermelho. O próximo é o grupo 2, que é a Giovana e a Larissa falando sobre o sensor de touch. Podem apresentar, meninas. Tá dando para ver? Está carregando, pera. Sim. Isso, acabou de carregar. Ok, então a gente vai falar sobre o sensor de touch, né? E o que é? Como o próprio nome diz, touch vem do inglês e significa toque. Então, é um sistema que consegue realizar ações a partir do toque. E tem vários tipos. Os dois principais é o resistivo e o capacitivo. Mas a gente também vai comentar sobre o infravermelho, o de onda acústica de superfície, imagem de campo próximo e as canetas leves. Para que serve? Como eu já dito, é para realizar os comandos de determinado aparelho a partir do toque. Ali no slide a gente colocou na tela, mas está errado porque não é necessariamente numa tela. E nos exemplos a gente vai conseguir ver isso. Então, agora eu vou falar sobre o sistema resistivo. A tela touchscreen com sistema resistivo é formado por três camadas bem finas, uma resistiva e as outras de vidro, recoberta por uma camada de metal condutor. A camada resistiva é separada da camada condutora por espaçadores e uma corrente elétrica de baixa intensidade. E quando se toca na tela, as duas camadas se encontram e o dispositivo sente a mudança de campo elétrico naquele ponto e envia suas coordenadas para o computador, que usa um certo programa para que traduz o toque em comando. E daí a mudança de pressão que ocorre na tela pode ser feita por qualquer dispositivo. E daí uma das desvantagens desse touch é que por ele ter uma placa de metal, ele deixa passar apenas 75% da luminosidade do monitor. E daí ali, como vocês podem ver na imagem, como funciona. Você toca na tela e é feita uma pressão e as camadas se encontram. No coisa. Pode passar, Lari. Então, agora eu vou falar do capacitivo. A tela touchscreen com sistema capacitivo são telas feitas de várias camadas de vidro. A camada interna conduz eletricidade para a camada externa de maneira tão eficaz que a tela se comporta como dois condutores elétricos separados por um isolador. A camada capacitiva, que é colocada sobre o painel do monitor, ao ser tocada, transmite elétrons para o dedo de uma forma semelhante ao choque elétrico. E daí, mas esse choque ele, é imperceptível. E essa descarga elétrica é sentida pelo computador, que calcula as coordenadas do ponto tocado e transforma em um comando para a tela. E a principal diferença entre esses dois sistemas é que a tecnologia capacitiva só funciona quando o toque é realizado por algo que seja condutor de energia, como o dedo humano, e já que deve ser transferido para o objeto que toca na tela. E daí a resistiva, por funcionar a partir da união das duas películas condutoras, funciona com o toque de qualquer objeto, como o dedo ou uma borracha até mesmo. Daí, como vocês podem ver ali como
como seria a tela capacitiva. E é isso. O Ari agora vai falar sobre um outro sistema. Eu vou comentar sobre o de infravermelho, né? E ele funciona assim: ele tem LEDs e fotocélulas detectoras de luz que brilham a luz infravermelha na frente da tela. E ao ser tocada em um determinado ponto, a gente interrompe 2 ou mais feixes de luz. E um microchip nessa tela, ele consegue ver esses feixes interrompidos e calcular onde a gente tocou. E daí o de onda acústica da superfície é parecido também, mas ele detecta o toque pelo som. Então, a gente tem ondas sonoras ultrassônicas que são muito agudas para a gente ouvir, e elas são geradas nas bordas da tela e refletidas na superfície. E quando a gente toca na tela, a gente interrompe essas ondas sonoras, e o microchip nessa tela também consegue calcular isso e daí realizar os comandos. Aquela imagem de campo próximo, essas telas de touch tem a sigla NFI, e ao aproximar o dedo, você altera o campo elétrico na tela de vidro, que registra rapidamente o seu toque. Ela é muito mais robusta que outras tecnologias, mas essa tela é muito mais adequada para ambientes ásperos, como o uso militar. E, ao contrário da maioria das outras tecnologias, ela também pode detectar toque com canetas ou mãos usando luvas. Lari? Exemplos, então, como a gente tem, o mais comum, né, é o touchscreen, que é a tela, e ela, eu acho que ela tem celular, né, tablet, computador e televisão mais moderna também tem, no banco, caixa eletrônico também tem esse sistema, e é, muito comum no nosso dia a dia, muito presente, né. O touchpad, ele também, né, para quem tem notebook, a gente usa ele com o dedo e a gente consegue mover o cursor do computador, né? E realizar os comandos a partir disso. E também tem a mesa digitalizadora, que ela é para uso mais profissional, né? E ela geralmente é usada com a caneta para fazer, enfim, para realizar as ações. Então, também é por sistema de touch. Eu esqueci de falar antes, mas como a Lari acabou de falar sobre as canetas, eu vou falar sobre elas agora. As canetas leves, antigamente, era uma forma inicial de tecnologia de tela sensível ao toque, mas funcionavam de uma maneira completamente diferente das telas touchscreen modernas. Nos computadores antigos, a imagem era desenhada por um feixe de elétrons que varia para frente e para trás, como em uma televisão de tubo. E a caneta continha uma célula fotoelétrica que detectava o feixe de elétrons que passava, enviando um sinal para o PC por um cabo. E daí, como o PC sabia exatamente onde o feixe de elétrons estava, a qualquer momento, ele poderia descobrir para onde a caneta estava apontando. E, portanto, canetas leves podem ser usadas para selecionar itens ou textos na tela, semelhante a um mouse. E é muito usada para designs gráficos de PC, e elas servem também muito para os profissionais na área do design. Pode ir. Os custos para compra variam muito sobre o modelo. Os botão de touch varia de 4 a 10 reais. Esse azulzinho ali. O touchpad, cerca de 9 reais. O touchscreen é cerca de 70 reais. Mas esse varia bastante mesmo sobre a questão do modelo do celular que você queira comprar a tela. E o sensor de touch com 4 botões capacitivo, que custa entre 20 a 30 reais. O mais comum é o primeiro, que se usa mais em
em testes e em projetos é mais usado primeiro. E é isto. Alguma pergunta? Pessoal, alguma dúvida com o sensor? Não. A caneta, professor, ela conduzia, não é que conduzia eletricidade, a caneta moderna hoje em dia, ela faz a função do nosso dedo, porém conduzindo nossos elétrons para saber se está tocando, certo? Isso, exatamente. É que, na verdade, tem vários tipos de modelo, né? Varia muito de modelo de sistema para sistema e tal. Mas a ideia é imitar o dedo mesmo. Parabéns, meninos, pela apresentação, ficou muito legal. Vamos para o próximo Obrigada. grupo, então. O grupo 6, que é o sensor de RFID. Com os alunos Gabriel e o João Ricardo. Tá aparecendo a tela? Tá aparecendo sim. Ok. Então, o RFID, ele é um sensor utilizado para identificação automática e remota através da frequência de rádio. Essas que são transmitidas, recebidas e retransmitidas através de um dispositivo pequeno e portátil chamado de etiqueta RFID, que seria mais ou menos tipo código de barras que você vê tipo em produtos. Essas etiquetas, que também são chamadas de tags, são transponders, que, como já citado, são automáticos capazes de receber, amplificar e transmitir um sinal em outra frequência ou transmitir de uma fonte a outra... perdão, peraí que eu li errado. Capazes de receber, amplificar e transmitir um sinal. E um exemplo seria a codificação de TV via satélite. Para que ele serve? A origem da tecnologia RFID data da Segunda Guerra Mundial, nos sistemas de radares utilizados por várias nações, como, por exemplo, a Alemanha, Japão, Inglaterra e os Estados Unidos. E por esses radares eram enviadas notificações de aproximação de aviões, mesmo os distantes, aparecendo nos radares dos aliados ou do eixo, facilitando assim a preparação de defesa contra ataques e bombardeios inimigos, mas não era possível identificar os demais aviões aliados dos inimigos. Atualmente, o RFID utiliza os transponders como uma alternativa ao código de barras, permitindo que múltiplos produtos sejam identificados à distância do scanner e com uma velocidade muito maior. Bom, como ele funciona? É um aparelho com função de leitura que envia por meio de uma antena sinais de radiofrequência em busca dessas etiquetas ou tags. No momento que um dos objetos é atingido pela radiação, ocorre um acoplamento entre ele e a antena, assim possibilitando que os dados armazenados nessas etiquetas ou tags sejam recebidos pelo leitor, que pega essa informação e envia para o computador. Assim, a antena transmite a informação, emitindo o sinal do circuito integrado para transmitir suas informações para o leitor, que, por sua vez, converte essas ondas de rádio RFID para informações digitais. Depois convertidas, elas poderão ser lidas e compreendidas por um computador para então ter seus dados analisados. Temos 3 exemplos aqui das aplicações para o sensor. Um bom exemplo que a maioria das pessoas já deve ter visto são as pistas sem parar do pedágio. Ele também é utilizado em pulseiras de eventos para identificação e controle de entrada desses eventos em larga escala, onde quando você compra um ingresso, você já ganha essa pulseira. Isso também evita a falsificação de ingressos e diminui as filas em catracas. E a gente também tem utilização dessa tecnologia em bibliotecas, onde ela cumpre o papel de facilitar o empréstimo, a devolução e a localização de livros. E também pode ser usado como uma medida de segurança anti-furtos. Então, o custo varia, né, da tag passiva à tag ativa. Bom, a passiva seria, vamos dizer assim, a mais simples, a mais comum. Ela custa, em média, R$20, e ela possui uma tecnologia um pouquinho mais antiga. A tag ativa é um pouquinho mais sofisticada, por isso o preço é maior. Eu não lembro de ter chegado a visto uma dessas, mas ela possui, não posso falar, armazenamento que é capaz de guardar até 32 KB, mas só isso mesmo que muda de uma para outra.
fora o preço. E é isso. Eu não achei muita coisa para falar sobre a tag ativa, mas então ficou meio nisso. Deixa eu só falar então um pouco melhor sobre essa tag ativa e tag passiva. A diferença é a seguinte, na verdade. A tag ativa e a tag passiva, a diferença entre elas é uma bateria. A tag ativa, ela tem uma bateria que vai fazer com que a antena do sensor, porque ela emite então uma frequência de rádio, que ele vai ficar emitindo esse sinal a todo momento. Então, por ter essa bateria, a partir do momento que ele passar no receptor desse sinal, o receptor recebe e aí vai tratar esse sinal da forma como precisa. Por exemplo, vamos pensar num pedágio lá. Você vai colocar a etiqueta, ela vai ter uma bateria, ela está emitindo sinal a todo momento. Na hora que você passar no pedágio, vai ter um receptor lá que vai receber esse sinal que é emitido pela tag ativa, e aí ele vai considerar a tua passagem no pedágio lá, por exemplo. Aí a diferença para a tag passiva é que a tag passiva ela não tem bateria nenhuma. Então, quer dizer, ela não tem nada de energia nela. O que ela tem? Ela tem um circuito quase como a ideia daqueles celulares que tem o carregamento por indução, sabe? Você coloca ele em cima e aí ele por eletromagnetismo, ele faz o carregamento do celular. A tag passiva, ela funciona exatamente dessa forma. Só que a tag passiva, ela é ativada com o sinal de rádio do cara que é o receptor. Então, ele, além de ser o receptor, ele envia o sinal para ativar a etiqueta também. Então, ela é uma etiqueta que fica bem menor, você não precisa ter bateria, não precisa ter nada. E aí, o receptor, além de receber o sinal, ele está enviando um sinal. A partir do momento que a etiqueta recebe, ele vai ativar o circuito e a etiqueta devolve o sinal para o receptor, que daí vai tratar. Então, não tem aquela questão da bateria, ele precisa ser ativado pelo sinal de rádio. Então, basicamente, a diferença entre passiva e ativa é isso. Aí, por isso que a tag ativa ela é mais cara, porque daí você precisa ter todo um circuito diferente, com bateria, com não sei o que e tal, e a tag passiva ela é bem mais barata por causa disso. Não sei se vocês já repararam, mas hoje em dia, quando você vai comprar roupa em loja, por exemplo, as etiquetas da própria fabricante da loja, ela já vem com uma tagzinha RFID nela já, isso tanto para controle em fábrica, e para aquele controle de se a pessoa está furtando ou não, sabe, que passa pela porta lá, ele vai detectar se você já tirou a etiqueta ou não. É um outro exemplo, tá? Mas só para ficar bem claro aí a questão da diferença entre tag passiva e tag ativa. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida sobre esse sensor de RFID? Se não, vamos para o próximo grupo. Então, deixa eu só marcar aqui, então, o grupo 6 foi apresentado. E vamos lá agora para o grupo 13, então, que é o Breno Henrique e o Luiz Henrique falando sobre o sensor de movimento. Breno. Calma aí, professor. Tá aparecendo a tela? Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Sim. Sim. Então, o nosso é o sensor de movimento PIR ou PR, não sei qual que é a pronúncia. Fisicamente, o sensor PR é composto de duas partes construídas com material sensível à radiação infravermelha. Cada metade do PIR consegue detectar a radiação IR até uma distância específica que basicamente dita a sensibilidade do sensor. Quando não há movimento na área do sensor, as duas metades detectam a mesma quantia de radiação que tem no ambiente. Porém, quando o objeto passa na frente do sensor, a radiação emitida por esse corpo é detectada primeiramente por uma das metades do PIR, causando o que chamamos de mudança diferencial positiva entre duas metades. Quando não há movimento na área de visão do sensor, as duas metades detectam a mesma quantidade de radiação presente no ambiente. Porém,
Quando um objeto, como uma pessoa ou um animal, passa na frente do sensor, a radiação é emitida por esse corpo. O corpo é detectada primeiramente por duas metades do PIR, causando o que chamamos de mudança diferencial positiva entre as duas metades. Onde é usado são tipo em produtos de segurança, tipo em lojas ou até mesmo em casas, detectação de presença, iluminação automática, como em condomínios, quando passa carro ou pessoas, vai acendendo as luzes, acionamento de buzzer e lâmpadas e circuitos de automação residencial e comercial. A diferença entre o sensor de presença e de movimento. Os dois possuem as mesmas funções do sensor de movimento, mas o sensor de presença é mais sensível. Uma vez detectados movimentos muito pequenos, ideal para a detectação e ocupação de ambientes que apresentam atividades de baixa movimentação. Valores. Mini sensor de movimento, presença PIR HC R505P/Arduino. R$14 a 18. Sensor de presença de movimento SR501 HC SR501. De 15 a 20 reais. Positivo, caso inteligente, sensor de movimento. De 45 a 70 reais. Sensor de movimento Kabum, 110 a 130 reais. Sensor de movimento Fibaro, 690 a 720. Mini sensor de movimento. Aqui só são alguns exemplos de imagens de como eles são. Eu gaguejei um pouco. É o mini sensor de movimento de presença PIR, HC SR505, do Arduino. Sensor de movimento Fibaro, nossa. Positivo, caso inteligente, sensor de movimento. E é isso. Beleza? Só para complementar uma coisa que vocês esqueceram de falar, só pesado. Eu pedi que você pare de compartilhar a tua tela aí, que eu vou compartilhar aqui para mostrar o negócio. Tá. Vou compartilhar aqui, só me avisem se vocês estão conseguindo visualizar. Uma questão que é bastante utilizada nesses sensores de movimento é o que é chamado de lente de Fresnel. Não sei se já ouviram falar ou já estudaram sobre isso. Essa lente de Fresnel, basicamente, ela é utilizada nos sensores ali para fazer a direção de sinal. Então, por exemplo, se você deixasse um sensor de movimento colocado em um lugar sem direcionar o sinal, você não conseguiria captar o movimento, porque ele ia dispersar todo o sinal que ele utiliza. E daí esse é um outro detalhe que faltou também na apresentação, porque você tem vários tipos de sensores de movimento. Você tem sensor de movimento utilizando infravermelho, que é passivo, ativo. Então tem vários tipos de sensores que utilizam sinais diferentes. Alguns deles utilizam essa lente de Fresnel, porque como o sinal ele é espalhado, a lente de Fresnel ele faz com que esse sinal ele seja direcionado para um ponto onde você quer colocar e quer captar o movimento, né, no caso. Então, por exemplo, aqui ó, uma outra imagem de exemplo. Você tem a lente de Fresnel aqui, ó, e você tem o sinal ele chega todo bagunçado e a lente de Fresnel ele direciona o sinal. E aí com isso facilita a detecção do movimento. Aí, como eu falei, aí o sensor ele acaba sendo direcional. Você vai ter que direcionar ele para onde você quer captar o movimento. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida em relação ao sensor de movimento aí? Se não, vamos encerrar. Oi, diga. Tá, você vai encerrar. Isso. Porque agora já faltam aí 5 minutos, basicamente, para encerrar. Então, às vezes pode ficar muito corrido, vai passar o tempo da nossa aula e vamos encerrar por hoje. Então, deu tempo aí de apresentar 5 grupos, quase como na semana passada. E aí, os próximos grupos, então, ficam a partir do dia 19. Então, lembrando que semana que vem nós temos aí nossa aula de atendimento,
tá? Que é aquela não obrigatória, então vocês vão ter a lista de exercícios para fazer em relação a esses sensores que foram apresentados, tá? E aí, a partir da semana do dia 19, aí a gente faz novamente as apresentações. Só vou mostrar aqui para vocês de novo a ordem dos grupos, então, que vai ficar para a apresentação do dia 19. Então, ó, vai começar com o grupo 14, tá? Que é a Mariana e a Isabelle, com o sensor de ultrassom. Então, nós temos aqui, ó, faltando 10 grupos. Então, vamos combinar que a gente vai fazer a apresentação de 5 grupos no dia 19, e aí os outros 5 restantes a gente faz na próxima aula ao vivo, que vai ser lá no comecinho de setembro, tá bom? Então, na semana do dia 19, vão ser esses 5 grupos aqui. Então, o grupo 14, que eu já falei ali, o grupo 4, que é a Alice e o Daniel apresentando o sensor de nível d'água, o grupo 7, na sequência, que é a Nathalie e a Mayara falando sobre o sensor de umidade, e aí depois o grupo 5, que é o André e a Radassa falando sobre o sensor de impressão digital, e o grupo 18, que é o Leonardo e a Letícia falando sobre o sensor de vibração. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão ainda? Não, professor, tudo beleza. Então, beleza. Deixa eu só tirar o print aqui para eu poder fazer a chamada de vocês depois. E aí eu já libero vocês. Lembrando que daí eu só vou fazer a junção, então, dos questionários lá desses sensores que foram apresentados hoje, e aí eu vou postar para vocês a atividade depois lá no Google Class, junto com o vídeo, com a gravação dessas apresentações aí que foram feitas hoje. Pessoal, é isso aí. Tirei os prints da lista aqui de presença. Vocês estão liberados, então, da aula de hoje, beleza? Um abraço para vocês. Tchau, professor.